Irmãos, a gente vai ler Ageu, capítulo 1. A gente já considerou esse texto na semana passada, e eu queria falar um pouquinho mais sobre ele essa semana. E, na verdade, queria falar um pouquinho mais sobre ele semana que vem também. Mas eu queria pensar um pouco mais nesse texto, capítulo 1 de Ageu, no versículos 1 até o versículo 4, é o texto que vamos ler, e vamos em poucos minutos considerá-lo, e você vai acompanhar a leitura juntamente comigo. Ageu, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? E vamos ler somente até este versículo, amém? Eu, quando li esse texto aqui, eu fiquei um pouco impressionado com a palavra que o povo diz a Deus. Eles diziam para Deus o seguinte: ainda não é o tempo de cuidarmos da casa de Deus. E é interessante que eu reparei aqui no texto, que ele diz, ainda não é tempo, e repete a palavra, o tempo em que devemos cuidar da casa de Deus. E eu fiquei impressionado porque a palavra templo é repetida 2 vezes. E fiquei curioso se no original hebraico, porque esse texto foi escrito em hebraico, se no hebraico original a palavra tempo realmente ela é repetida 2 vezes. E eu descobri que no original ela tem 2 vezes a palavra tempo. Então eles estão dizendo para Deus literalmente assim: ainda não chegou o tempo de cuidar da casa do Senhor. Isso é bem bacana porque é realmente o original. E eu fiquei pensando nessa expressão desses homens. Ainda não chegou o tempo de cuidar da casa do Senhor. E uma coisa que impressiona a gente é como esse pessoal entende de tempo, não é? Esse cara é bom, hein? Porque, fala a verdade, ele sabe tudo do tempo. Ele sabe o que é o tempo de cada coisa, ele tem como se fosse uma percepção da vida, do mundo, da realidade, do universo, e ele pode dizer o tempo certinho de cada coisa, e ele sabe que não é o tempo agora de cuidar das coisas de Deus. Eu não vou aqui entrar no mérito, né? Lógico que eu vou daqui a pouco, mas pensa um pouco comigo, mesmo se a gente não entrar no mérito de que é o tempo ou não de cuidar das coisas de Deus, eu acho que sempre é tempo de cuidar das coisas de Deus, mas o que é impressionante aqui é como a pessoa fala com uma facilidade, não é o tempo ainda de cuidar das coisas de Deus, e o pior, está dizendo isso para Deus. Deus, eu estou dizendo para o Senhor que não é o tempo de cuidar das coisas do Senhor. Se eu fosse Deus, a primeira coisa que eu responderia é a seguinte: filho, primeiramente, antes de qualquer coisa, se não quer cuidar da minha obra, tudo bem, não cuida, mas não vem falar de tempo comigo, quem manda no tempo sou eu. Se alguém pode falar de tempo, esse alguém sou eu e não é você. Vocês vão concordar comigo, no mínimo é uma grande ousadia falar com Deus a respeito do tempo. Deus, não é o tempo, mas como você sabe que não é o tempo? Você conhece o tempo? Você tem a visão do tempo? Você conhece a realidade? Você sabe das coisas? A gente acha que tanta coisa não é o tempo e é? E a gente acha que tanta coisa é o tempo, e na verdade não é. Deus é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo, e era Ele que deveria dizer tempo do que quer que seja. Da nossa parte, cumpre ouvir de Deus o que Ele tem a dizer, e cumprir então e viver o tempo dEle em nossas vidas. Eu achei realmente isso uma coisa muito impressionante, e achei muito ousado, inclusive, as pessoas dizerem para Deus, e determinarem diante de Deus, se é tempo ou não de fazer. Senhor, é tempo disso. Ou não é tempo disso? Eu acho que, no mínimo, é bem saudável a gente ter um pouco de humildade com Deus e dizer, no mínimo, para Deus: Deus, olha, eu não sei se é o tempo. Que o Senhor me oriente, me ajude, me guie os passos. Não é isso que você faz? Você não é talvez nem tão esperto como esse povo, mas você é mais esperto do que isso, não é? De pelo menos ser humilde com Deus e dizer: Senhor, olha, o Senhor é que sabe, o Senhor me guia, o Senhor me oriente, e andar de acordo com a vontade dEle. Não é isso? Parece que essas pessoas não têm essa visão. Não é tempo de cuidar das coisas de Deus. Tá bom. A gente chegasse então para essas pessoas e dissesse assim: então tá bom,
Não é tempo de cuidar das coisas de Deus, ô seus espertos? Então me diga, é tempo do quê? Já que vocês sabem tudo sobre o tempo, é tempo do quê? Então, já que não é tempo de cuidar da obra de Deus, é tempo do quê? Sabe qual seria a resposta deles? E aí o próprio Ageu, né, é um diálogo que Ageu trava, meio que consigo mesmo, retratando aqui o que o povo estava dizendo. Muito bem, então é tempo do quê? E aí o próprio Ageu coloca nas palavras deles a resposta que eles mesmos diriam. É tempo de cuidar da nossa casa. É tempo de cuidar da casa. Eles já tinham construído a casa, porque tiveram 15 anos para fazer isso, já tinham feito a casa, e Ageu, ele conta no livro dele, aqui é o termo, eu já falei para vocês domingo passado, o termo casas luxuosas significa casa apainelada, que significa colocar painel na parede. Eles tinham construído a casa e agora estava na etapa em que colocavam o painel na parede. É tempo de colocar o painel na parede. Quer dizer, a casa já está bonita, né? Muito bem, foi bem construída, mas agora a gente ainda está na etapa de colocar o painel na parede. E eu achei uma ironia nisso. Gente, quer dizer que eles fizeram a casa e antes de cuidar da obra de Deus, eu preciso colocar o painel na parede. Digamos, se eles fossem morador de rua, vamos imaginar, né? Uma pessoa sem teto, que precisa muito de um lar, até que a gente poderia, não, realmente, coitado, está chovendo na cabeça dele, como é que ele vai lá edificar o templo de Deus, se está chovendo na cabeça dele? Mas não é o caso, a casa já está construída, eles estão na etapa do painel, estão apainelando as paredes, e ainda acham que não é tempo de cuidar da casa de Deus, ainda é tempo de cuidar da minha casa, porque eu ainda não coloquei o painel, mas depois que você colocar o painel, você vai fazer o quê? Aí você vai querer fazer outras coisas. Aí eu preciso pintar o telhado. Eu preciso cuidar do gramado. Eu preciso cuidar da rua, da frente da... Não, porque na rua, né? A rua ainda, de repente, fazer um piso bonito na rua, na calçada, plantar uma árvore. Irmãos, isso não acaba nunca. Se você for fazer melhoria, a melhoria não acaba nunca. Mas eu ainda acho que é tempo de cuidar da minha vida. E aí eu vou cuidando, embelezando, eu vou cuidando daquilo outro, e a minha vida vai ficando cada dia mais bonita, mais segura segundo os padrões do mundo, mas a obra de Deus continua em ruínas. Será que está certo? E aí Ageu pergunta, está certo isso? Será que é certo você ficar cuidando da sua vida, embelezando sua própria vida, cuidando dos seus próprios interesses, do seu egocentrismo, do seu egoísmo e deixar a obra do Senhor à míngua? É isso mesmo? Esse é tempo disso, então? Quer dizer, pior ainda do que pressupor que sabe tudo sobre o tempo, é usar o tempo, então, para seus interesses particulares e para seu egoísmo particular. Tempo do quê? O que Ageu está colocando para a gente, e eu acho que isso é um negócio muito legal, é de que existem algumas coisas que nós fazemos para Deus, e existem algumas coisas que Deus faz para nós. Aliás, existem coisas que Deus faz para nós e coisas que fazemos para Deus, é o contrário, né? E aqui parece que as pessoas não estão distinguindo muito bem isso. Você está fazendo, na verdade, para si mesmo, não é um problema, mas reconheça que você faz isso para si mesmo. E nós fazemos tantas coisas para nós mesmos. Ah, não, mas isso é bênção de Deus. É bênção de Deus, é verdade. Vem de Deus, como era no caso dos israelitas. Mas é uma coisa que você está fazendo para você mesmo. Então, como nós dissemos no domingo passado, seja sincero diante de Deus. Deus, eu não quero dar nada para o Senhor, mas eu quero a bênção. Eu acho que é tranquilo, eu também queria, não é? Se fosse assim, eu também queria. Quero ganhar tudo sem precisar dar nada. Não é o que todo mundo quer? Pois é, esse jogo pode funcionar muito bem com a tua esposa, com os teus amigos, com as suas organizações humanas, mas esse jogo não funciona muito bem com Deus, porque Deus há de pedir algo de nós. Ele quer algo de nós. Mas a gente, às vezes, cuida da vida sem se preocupar muito com o que Deus está, de fato, pedindo de nós. Alguns vão tentar algumas coisas, né, para tentar embelezar a sua vida e disfarçar isso como se fosse uma obra de Deus em sua vida, mas não é de fato o que Deus está pedindo. A pergunta é, o que Deus está pedindo? Alguns, por exemplo, vão ser honestos. Não, eu vou ser uma pessoa honesta, isso é uma coisa de Deus em mim. Eu vou ser honesto, vou ser correto, vou ser uma pessoa justa, vou ser uma pessoa reta. E aí, isso é para Deus que eu estou fazendo isso.
Eu acho que é bacana, não estou condenando a honestidade, eu sou a primeira pessoa a levantar a bandeira pela honestidade, afinal a gente está numa igreja aqui, não é? Então, sim, a honestidade é uma coisa maravilhosa, mas será que realmente é para Deus que você está sendo honesto? Será que a honestidade também não tem uma contrapartida? Não é bom para você ser honesto? Tinha um sujeito, eu não me lembro mais o nome de quem, mas disse uma frase que eu achei bem bacana: se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, ele seria honesto só de malandragem, porque tem vantagem em ser honesto. Ser honesto é bom para você, afinal você anda na rua livremente, você tem crédito, não é verdade? Você pode entrar em qualquer lugar, você tem trânsito livre, você tem poder social, a honestidade tem suas vantagens, é algo bom para você. Dizer que eu faço isso para Deus, talvez, no ponto de vista de Deus, não seria talvez Deus não se deixaria levar por essa balela de fato. Muitos vão buscar a honestidade. E vão dizer, não, é o que Deus quer de mim, Deus quer que eu seja uma pessoa correta. Eu acho que Deus quer que nós sejamos corretos, sim. Mas será que é isso mesmo que Ele está pedindo? Será que Ele não tem algo mais que Ele queira de nós? Outros vão se refugiar na sua bondade, nas boas obras. Deus quer que eu faça boas obras, que eu seja uma pessoa bondosa, que eu seja bom para as pessoas, que eu espalhe o amor, a gentileza, as boas palavras, que eu dê esmolas. Eu acho, gente, maravilhoso, ninguém está condenando, e realmente isso é maravilhoso, mas será que eu estou fazendo isso para Deus mesmo? Em que interessa a Deus? Eu dei uma esmola ali para a pessoa, o que Deus ganhou com isso de fato? Você já parou para se perguntar? O que Deus ganhou de fato quando eu dei a esmola? Talvez Deus estivesse incomodado de ver a pessoa ali sofrendo, né? Ele está sofrendo, ele está com fome, e eu fui lá e dei R$1 para ela, e ela foi lá e comprou pão. Eu acho que um pouco daquela agonia, se é que isso aconteceu, né? Que Deus estava sentindo por ver uma pessoa agonizando de fome, um pouco daquela agonia foi melhorada, porque ele comprou o pãozinho, com R$1 deve dar para comprar o quê? Uns 2 pãozinhos, né? Ele comeu os 2 pãozinhos, e aquela fome, não vou dizer que passou, porque não sei se 2 pãozinhos resolve a fome, mas pelo menos já deu uma aliviada, e com isso Deus deve ter ficado aliviado. Esse é o raciocínio, é isso mesmo que eu estou entendendo ou não? É isso que está em jogo aqui? Será que era isso mesmo que Deus queria? Eu acho que Deus está dizendo, você quer me agradar mesmo? Quer fazer algo por mim? Então, peraí, segura esse R$1 aí, esquece R$1 que nós vamos falar sobre realmente o que eu quero. Porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas apenas para aliviar a nossa própria consciência. Uma das grandes bandeiras que o Novo Testamento levanta é que a nossa salvação não está baseada nas nossas boas obras. Isso é Bíblia, na verdade, isso é uma doutrina muito pesada na Bíblia, de que a gente não pode confiar nessa bondade pessoal. Isso diante de Deus não é suficiente, mas muita gente acha que é tudo o que Deus quer de si. Outros ainda vão buscar talvez um relacionamento com Deus e achar que Deus está pedindo deles algum tipo de religiosidade. Aí vão buscar uma igreja e vão ser pessoas, né? Pessoas muito religiosas, vão ter hábitos religiosos e acham que com isso estão agradando a Deus. É o que Deus quer de mim. Aí vão ser pessoas que, né, vão ter uma vida de, talvez, uma espiritualidade aparente, uma espiritualidade formal, uma religiosidade, de fato, como a gente vê no nosso país. Mas será que é isso mesmo que Deus está pedindo de nós? Ele está querendo que a gente seja religioso? Que a gente simplesmente tenha o nome de uma religião e siga essa religião? Será que é isso? O que Ageu está colocando aqui é que essas coisas, de fato, tornam a vida mais bonita. A gente não condena isso. Uma pessoa honesta, uma pessoa boa, que faça boas obras, uma pessoa que tem uma religião e uma espiritualidade, são pessoas mais bonitas. Mas são bonitas no mesmo sentido que aquelas casas que os israelitas construíam estavam ficando mais bonitas. Mas no fim aquelas casas bonitas não tinham valor nenhum diante de Deus. É o que Deus está dizendo. Realmente a casa está bonita. Se você colocar o painel vai ficar bonito. Mas isso para mim não está tendo valor nenhum. No fim, para mim mesmo, para o meu reino, para eu, Deus de fato, isso não está tendo resultado nenhum. Eu não estou ganhando nada com isso. E eu queria ganhar algo. Vocês querem me agradar, eu vou dizer o que vocês precisam fazer. E a primeira coisa, e olha que coisa interessante, a primeira coisa, para de tentar fazer sua casa ficar mais bonita e comece a fazer a obra de Deus na tua vida ficar mais bonita. Porque talvez aquilo que tinha que ficar mais bonito não fica. Eu estou cuidando de outra coisa, eu estou cuidando de mim mesmo, que é muito bom, nós devemos cuidar de nós mesmos, mas, irmãos, será que isso realmente tem interesse para Deus?
Eu já vi gente falar, por exemplo, eu tenho que cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Irmão, pelo amor de Deus, se tem uma pessoa que acha que tem que cuidar do corpo, sou eu. Eu acho que eu sou muito relaxado. Ficar comendo hambúrguer, né? E tomando refrigerante. Não, isso não é coisa que um servo de Deus deveria fazer. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, sem condenar aqui os que fazem essa dieta, que é realmente muito boa. No inferno tem um monte de gente que não come hambúrguer e que não toma refrigerante. E vou falar uma coisa para vocês que talvez vai assombrar e assustar vocês. O céu está cheio de gente que passou a vida inteira comendo hambúrguer e tomando refrigerante. Não é isso que Deus quer. Deus está dizendo, você quer me agradar? Então, tá bem, quer parar de tomar? Para com hambúrguer, para, tudo é ótimo, mas se você quer me agradar mesmo, vamos esquecer a história, vamos por outra linha. É um outro lado, é outra coisa. E aí você vai entrar no plano de Deus, na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para você. É isso que realmente importa. O que Deus quer. A gente está ficando bonito, mas o bonito não está sendo interessante para Deus. É bonito para quem? Bonito para você mesmo, de fato. O que é uma coisa muito boa. Você é satisfeito consigo mesmo, a tua autoestima melhora, não é? De repente você se vê melhor e isso te dá um prazer, mas Deus mesmo não está vendo vantagem nessa obra. Uma das coisas que determinou a minha ida para o ministério, eu já não sei se já contei para os irmãos essa história, mas ela foi uma coisa que me impressionou muito. Eu fui numa igreja, eu estava no interior, acho que de férias em algum lugar, e fui numa igrejinha bem pequena. E naquele dia estava tendo uma peça sobre vasos. E quem estava fazendo a peça teatral era a classe de adultos. Os irmãos bem velhinhos assim. Os irmãos velhinhos eles são bem envergonhados para fazer teatro, né? Tem alguns que são muito bons, mas via de regra os mais velhinhos são mais envergonhados, tal. Geralmente os mais jovens são mais desinibidos. A gente quando pega um pouco mais velho, a gente tem uma consciência de si muito grande e fica um pouco mais preocupado, né? E aí eles estavam assim um pouco envergonhados, mas fizeram uma peça, e era uma peça sobre vasos. Tinha uma fila de vasos assim na frente da igreja, e cada vaso tinha uma característica diferente. Aí o sujeito, o irmãozinho lá, o tiozinho, chegou na igreja, chegou na frente, e olhou e falou, o meu senhor, ele quer um vaso. E eu estava fugindo do ministério nessa época. Eu estava, eu vou fazer faculdade só para aprender mais, mas não quero ministério, é só para ficar mais bonito, né? Porque se eu souber mais, eu vou ficar mais bonito, não é verdade? Eu estava muito errado. O fato aqui é que tinha meu senhor quer um vaso. E aí ele olhou aqueles vasos e disse, que vaso eu vou escolher para o meu senhor? Aí quando ele falou isso, eu já saquei a peça inteira. Porque tinha um monte de vaso, e o último vaso era um vaso bem bonito, era um vaso todo dourado e bonitão. Assim, ele vai olhar e cada vaso vai ter um problema. O primeiro vaso ele pegou e o vaso estava todo sujo. Aí, esse vaso está sujo, ele melou tudo à mão e ficou sem jeito. E aí alguém lá da plateia leu um texto que falava que Deus não pode usar as nossas vidas se elas estão sujas pelo pecado. Fez algum tipo de ligação com coisas que sujam a nossa vida e que por isso Deus não pode usar essas coisas. O segundo vaso ele foi pegar, o vaso quebrou na mão dele, estava quebrado. E esse vaso está quebrado, Deus não pode usar porque está quebrado. E aí alguém levantou e leu um texto que falava algo sobre vidas que estão quebradas, partidas, divididas. Não me lembro muito bem, porque quando chegou no último, depois o que aconteceu antes do último, pouco eu me lembro, né? O fato é que o segundo estava quebrado. E ele foi assim de vaso em vaso, cada um tinha um problema. Eu imaginei, vai chegar no fim, ele vai achar que o último vaso é o melhor. E de fato, quando chegou no fim, o último vaso, era um vaso lindo. Mas esse vaso é lindo. Esse vaso é um vaso de ouro. É um vaso, tem o tamanho certo. Tinha um vaso que era muito pequeno, o outro era muito grande, ele não conseguia nem levantar. Ele foi levantar o vaso e falou, esse vaso é muito grande. E alguém falava que tem muita gente que é orgulhosa, né? Muito cheio de si, não pode ser usado por Deus. O outro é muito pequeno, não tem disponibilidade. E cada um tinha o seu defeito, mas o último era perfeito. O tamanho era ideal, tudo era perfeito. Esse é o vaso que o meu Senhor quer. Ele pegou o vaso, levantou, segurou, levou, saiu do auditório e foi embora. E aí eu achei que a peça tinha acabado. Fiquei tranquilo no meu lugar, esperando, e ninguém fala nada. Aquele silêncio. Aí, eu quieto, cadê? De repente, lá vem o cara com o vaso de volta. Todo triste. O meu senhor, ele
não vai querer esse vaso. Ele não gosta desse vaso. Ele não gostou. Ele vira o vaso para o auditório e o vaso ele não tem buraco. Ele é um vaso fechado. É tipo de um vaso, compacto, né? Ele não tinha tampa. Ele mostra o vaso para o auditório e diz: esse vaso está fechado, ele não pode ser usado. E ele disse uma frase que mudou a minha vida. Esse vaso é muito bonito, mas ele não é útil. Ele não é útil. Irmãos, essa é a proposta de Ageu. Está bonito, mas não está útil. Você já parou para se perguntar se você é mais do que bonito, se você é útil? Eu queria chamar o pessoal do louvor que viesse aqui à frente. Nós vamos cantar uma última canção, que ela diz isso: eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. O segredo daquilo que Deus pede de nós, o que Ele quer de nós, é que nós estejamos aos pés dEle. Ele quer a nossa vida. A gente fica dando coisas a Deus que Deus nunca pediu. Ele não quer isso, não é o que Ele quer de fato. Muito bem, são coisas muito boas, mas não é isso em essência o que Ele está pedindo de nós. Depois podemos falar sobre isso. Não é que Deus não... mas Deus não gosta de painel na parede. Eu acho que Deus, filho, venham aqui primeiro cuidar da minha casa e depois vamos conversar sobre os painéis da sua parede, se eles realmente são importantes, se vale a pena. De repente a gente põe o painel, mas a minha obra primeiro, a minha vontade primeiro. Eu quero teu coração, quero tua vida, é o que Deus está pedindo de nós.